Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os microscópios. Os microscópios, eles surgiram, né, a partir da utilização das lupas, que foram criadas, na verdade, né, lá no passado, e elas tinham, na verdade, eles colocavam espelhos, né? Não eram espelhos, eram vidros uns sobre os outros, e esses vidros eles aumentavam as letras, né? Que eles utilizavam muito para leitura. E aí essas lentes começaram a ser feitas pelos monges, né? Eram utilizadas para a realização de leituras, e em 1590 o Zacarias Jansen e o Hans, né, que eles eram parentes, eles fizeram o quê? Eles criaram um tubo cheio de lentes, e aí a partir deste tubo, com muitas lentes, eles conseguiam observar o aumento de algumas estruturas. Eles conseguiam observar mosca, pulga, piolho, sabe, formiga, e davam um aumento bem próximo. Eles olhavam fios de cabelo, e aí eles conseguiam observar a partir daí que era possível, né, a gente ter estruturas que fossem criando um aumento maior das coisas, que conseguia aumentar em maior quantidade, de maior proporção. Aí, por volta de 1664, Galileu Galilei, ele criou um objeto utilizando 3 lentes, né, que também realizavam aumento, e depois ele criou a luneta, que era utilizada hoje, né, utilizada pela astronomia, que consegue aproximar aí a nossa visão dos planetas, certo? Aí, por volta de 1665, um cientista chamado Robert Hooke, ele observou pela primeira vez no microscópio uma estrutura que é o suber, né? É a cortiça. O que seria isso? Sabe uma árvore? Aí tem aquela casca grossa, aquela casca dura que fica em volta dessa árvore. Isso daí é chamado de cortiça, de suber. Ele começa a ficar um pouquinho mais maleável com o tempo, né? Quando você coloca ele num líquido, né, para amolecimento. E aí ele fez o corte dessas células mortas e ele conseguiu observar pequenas células, né? E essas células, ele deu o nome de célula posteriormente. E aí o que ele fez? Na verdade ele observou a parede celular dessas estruturas, e aí ele conseguiu utilizar esses desenhos, essa precisão, justamente após para colaboração para a ciência, né? Ele colaborou muito, ele descobriu a célula. E aí, por volta de 1675, Anton van Leeuwenhoek, ele fez o quê? Ele criou um microscópio simples, né? Já que a gente pode dizer que aqui eles fizeram um microscópio primitivo, e aqui ele criou um microscópio simples com um aumento de 300 vezes, né? Ele tem um aumento de 300 vezes a mais do que do tamanho do objeto. Então aqui a gente já conseguia ter observação de algumas bactérias, né? E aí o que eles faziam? O que a gente consegue observar aqui? E ele fez uma colocação de que a nossa boca, né, porque eles coletavam células da mucosa bucal, e ele falou o quê? Que a nossa boca era muito contaminada, por conta da quantidade de bactérias que existiam aqui dentro, né, que existem na nossa boca. E aí ele não era cientista nem nada, porém ele ele realizou muitos desenhos que eram muito precisos, e isso foi muito importante para os cientistas posteriores. Então ele conseguiu aqui observar as bactérias que existiam dentro da boca, e aí depois que a gente consegue observar essas estruturas, cria-se um microscópio óptico composto, que é o MOC. Tá? No MOC a gente tem um feixe de luz que ultrapassa pela lâmina as estruturas, né? Então a gente consegue observar, tem um aumento até de 100 vezes, só que aí a gente tem uma regrinha muito importante aqui. Esse aumento de 100 vezes a gente tem que sempre multiplicar por 10. Então tudo que a gente faz
no MOC, a gente multiplica por 10. Então, se o aumento máximo dele é de 100, 100 vezes 10, 1000. Certo? Então, o aumento dele vai até 1000 vezes. Por quê? Porque ele tem um eixo giratório, tá? Que é chamado de revólver. Você gira o revólver e ele tem as objetivas. E eu vou tentar desenhar depois para vocês. Aí as objetivas, elas dão o aumento, tá? Justamente da quantidade de vezes que você vai multiplicar. Por exemplo, se eu estou com a objetiva de 10 e eu vou multiplicar por 10, minha estrutura eu vou conseguir observar 100 vezes maior do que ela é. Se eu estou com uma objetiva de 30, eu vou multiplicar por 10, 300. Certo? Então, o MOC, ele tem duas lentes e a gente tem um feixe de luz que ultrapassa essa estrutura que está sendo analisada ali. Tá? Então, lembra disso. A gente tem as oculares, que é onde a gente coloca o olho no microscópio. Nós temos as objetivas, que são as lentes de aumento, né? E a gente tem o revólver, que é o eixo giratório, que é onde a gente consegue fazer a movimentação da quantidade de coisas que tem lá dentro, tá? Das lentes de aumento. Ainda a gente tem aqui outros tipos de microscópio que surgiram após o surgimento do MOC, tá? Eles são de extrema importância porque eles são os microscópios eletrônicos. O nome dele já está falando, eletrônicos. E aí o que vai acontecer? Por ele, não passa feixe de luz, igual passa no MOC. Ele manda feixes de elétrons. Mas o que são elétrons? Elétrons são partículas minúsculas que ficam rodeando uma estrutura chamada átomo. E aí ele manda um monte de elétrons que vai ultrapassar o que a gente está querendo observar. E aí a gente tem que são, né, funcionam através dos feixes de elétron. Então a gente tem dois tipos. São os microscópios eletrônico de transmissão e nós temos o MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de transmissão, a gente consegue observar uma imagem bem precisa, tá? Com aspecto plano, certo? Então a gente tem aqui plano, imagem plana, tá? E já no microscópio eletrônico de varredura, a imagem é tridimensional. Certo? Ambos aqui a gente só consegue achar em grandes universidades, porque a manutenção deles é muito cara, tá? A gente não tem aqui, no Brasil a gente só tem um, é difícil a gente encontrar em muitos lugares, se eu não me engano aqui é na USP, e eu acho que deve ter um em Campinas também, na Unicamp, se eu não estou enganado. Mas é isso.